Então, vamos iniciar nossos estudos. Hoje nós vamos continuar os estudos de O Livro dos Espíritos, certo? Então, nós já estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, estamos entrando no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É interessante que nós estamos estudando na Gênese as aparições, quer dizer, não deixa de ser uma intervenção dos espíritos no mundo corporal. No livro dos médiuns, nós entramos das manifestações espíritas, como que os espíritos se manifestam, que é também a mesma coisa, sob um outro ponto de vista, mas o mesmo assunto. E no livro dos espíritos também, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é interessante, né? Eu vou abrir uma janelinha para nós compartilharmos aqui. Então, como que os espíritos intervêm, né? Vamos começar por aqui. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, de ler o que nós estamos pensando. Isso é meio assustador, né? Vamos lá. Questão 4, né? Fala a verdade. A gente às vezes pensa, meu Deus, eu penso que eu estou só e Né? nunca estou, né? Uhum. Exatamente. Então, vamos lá, questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Eu acho que isso aqui faz sentido, porque nós também, na vida da nossa rotina, se nós estamos prestando atenção em alguma coisa, estamos fazendo um arroz, por exemplo, nós não vamos prestar atenção no que está passando na televisão, porque se formos prestar atenção lá, vamos queimar o arroz, né? Então, é meio parecido também. Eles podem ver se quiserem, mas aí vão ter que desviar a atenção deles. Às vezes não estão muito, né? Às vezes eles não estão muito interessados em saber. Às vezes estão em outros locais. Então, 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Nada. Aí Allan Kardec continua perguntando. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva. Viva querendo dizer encarnado, né? Viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. É uma multidão. – 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Então, eles fazem
fazem a gente se aborrecer, né? Criam problemas, ficam dando risada. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Aqui em casa, às vezes, quando some alguma coisa, a gente fala assim, foi o vovô João que escondeu, porque meu pai, ele adorava fazer brincadeira com a gente, esconder as coisas, então, às vezes nós falamos isso, né, que ele faz isso, esconde os objetos, coloca uma pá de ectoplasma em cima para o objeto ficar invisível, porque depois nós vamos lá no mesmo lugar que já tínhamos visto, chega lá, tá lá o objeto, sabe? Enfim, né? Então, continuando. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Bom, então aqui em cima, antes de passar para esse outro, aqueles espíritos familiares e levianos mesmo, né, que gostam de brincar, né, pregar peça, eles poderão tentar nos irritar, né? Mas os espíritos amigos não vão querer fazer isso conosco, né? Então, às vezes, já notaram que a gente se levanta e começa a dar tudo meio errado, né? Aí, quando a gente vai começar a se irritar, é bom parar e fazer uma oração, sabe? Porque vai saber, né, se não tem uma influência ali de algum espírito, né? Então, essa questão 459, ela é muito conhecida. Todo mundo fala dela. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Se eles influem, né? A resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. São os espíritos, praticamente, que dirigem a nossa vida. Olha só. Aí nós vamos perguntar, para quem nós entregamos a direção da nossa vida? Para um espírito leviano? Ou para um espírito sério? Né? Vai depender também dos nossos desejos, das nossas escolhas, né? 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, às vezes nós temos alguns desejos que queremos realizar. Desejo, ele gera necessidade. Necessidade precisa ser atendida. Então, num primeiro momento, nós temos aquele desejo. Então, nós pensamos como resolver. Se é um desejo de algo que é nobre, então virão nos dar ideias e meios de alcançarmos esses nossos objetivos nobres, espíritos nobres. Mas muitas vezes nós temos paixões que nos guiam. E então, quem é que irá nos dirigir, não é? Muitas vezes, alguns espíritos que não são nem nossos inimigos, mas são inimigos da obra que nós
onde nós trabalhamos, né, na obra de Jesus. Então, eles querem nos tirar do trabalho, porque sabem que o trabalho na obra do Cristo, ele é libertador. E muitos não desejam isso. Muitos não desejam também que a obra do Cristo cresça. E então eles começam a nos desviar. E daí a importância de nós mantermos uma coerência, fazermos análises, parar para pensar, não tomar decisão precipitada e na doida, né? Porque quando começa muito pensamento, vou, não vou, faço, não faço, melhor coisa é orar, pedir orientação para Deus, né? Então, porque o estado da dúvida é um estado muito ruim, ó, incerteza. Dizem que a dúvida, ela é um estado de loucura, e é mesmo, porque você fica ali, nem vai, nem fica, é muito horrível. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, ó, Rosalva, bem-vinda. Tudo bem, Rosinha? Tudo bem, graças a Deus, cheguei agora. Que bom! Que bom vê-la. Ah, pois é um prazer ver todo mundo, ver você. Tá tudo bem? Tá, graças a Deus. Ah, então tá Nós bom. estamos aqui no Livro dos Espíritos, falando Certo. sobre a influência dos espíritos. Boa noite, Rosalva. Boa noite, Malvina. Então, nós falamos aqui dessa questão conhecida, 459, né? E Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos, e é uma resposta conhecidíssima, todo mundo fala. Muito mais do que imaginais, né? Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, é isso que nós estamos vendo, né? 461. Então, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, muitas vezes, alguma paixão, né? Porque o que é que gera pensamento? O que é uma das fontes geradoras de pensamento, senão as nossas sensações, né? As nossas sensações. E é bastante provável que a maioria das nossas sensações ainda esteja num nível bem animalizado ainda, né? A maioria delas. Então, elas geram em nós desejos. E desejo vai gerar o quê? Necessidade, como nós já falamos. E aí, então, vem o pensamento decorrente daquela sensação.
Aí eu acho que para eu atender essa necessidade, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí, depois vem uma análise que nós fazemos, que é o certo. Tudo o que pensamos, especialmente quando está associado com uma sensação telúrica, né, de uma fonte assim mais animalizada, paixões, que nós já temos condição de saber que aquilo vai gerar problema, né? Isso vai dar problema para mim, né? Então, o ideal é fazermos dar uma distância focal, não agir por impulso, nunca agir por impulso, e trazer aquele desejo para o lugar certo, que é no lóbulo frontal, que é o nosso laboratório do bem, né? E passar ali pelo crivo, né? A questão toda, gente, é que a pessoa que já faz isso, que já tem essa consciência diante de pensamentos controversos, se ela já consegue parar um pouquinho e não agir por impulso, essa pessoa está salva. A verdade é essa. A verdade é essa. Como que nós vamos agir sem ser por impulso? Né? Porque quando nós agimos por impulso, tipo no bateu, levou, nós vamos estar acionando uma área nossa muito próxima dos instintos. A chance mecânica, né, uma coisa mecânica, a chance de errarmos é maior. Então, mas como, né, que nós vamos fazer isso na hora que vem aquele negócio? Isso precisa ser treinado. Treinado, sabe? Nas horas de tranquilidade, quando está tudo bem, nós precisamos desejar, acertar sempre, porque se nós não treinarmos, na hora grave, nós vamos agir por impulso. Então, não adianta. Nós precisamos pensar, tem que dar distância focal, mas se você não faz isso no dia a dia, nas coisas bem simples, você não vai fazer depois, na hora grave. É igualzinho você precisar de força muscular para levantar, por exemplo, 1 quilo de arroz. Vai lá no supermercado, aí compra um arroz, tem que levar para casa. Mas você não tem força muscular para carregar 1 quilo de arroz, 2 quilos, 5 quilos. Por que você não tem força muscular? Porque você não desenvolveu isso ao longo de um tempo. Certo? Então, é a mesma coisa. Como nós somos comandados pelas nossas sensações, nós temos que saber disso, e pelos pensamentos dos espíritos que vão se associar a nós, então nós temos que desenvolver fibra moral ao longo da nossa rotina. É tipo assim, fazer aquele exercício todo dia, né, um pouquinho lá, fortalecer os braços, para quando for no supermercado, conseguir trazer alguma coisa, carregar um balde de água, né? Então, do mesmo jeito que nós vamos desenvolvendo fibra muscular, todos os dias, para usar no dia X, nós precisamos também desenvolver fibra moral para a hora grave, a hora que nós vamos precisar daquela fibra moral,
dizer sim, dizer não. E aí, nas pequenas coisas da rotina, do dia a dia, é ali que nós vamos fazendo, nos exercitando todo dia. Como, né? Tendo aquele horário, porque aí é fibra moral. Então, aí horário de oração, horário de leitura, conversas edificantes. Na hora que nós somos testadas dentro de casa em alguma coisa, não ser assim, tipo, bateu, levou, né? Responder na mesma hora. Nós vamos fazendo esses exercícios que nós vamos precisar na hora grave lá. Vai chegar um momento que vai vir uma coisa séria e aí nós vamos dar conta. Entenderam? Então, nós vamos todo dia ali, aguentando uma coisa aqui, outra coisa ali, para não fazermos uma tolice, né? Agirmos por impulso. No momento em que nós vamos precisar de fibra moral, nós vamos precisar de lucidez, nós vamos precisar de calma. Eu quero fazer isso, mas isso não é o melhor. Deixa eu fazer uma análise aqui, deixa eu agir com prudência. Mas se nós precipitamos tudo na nossa vida, o dia inteiro, todos os dias, tudo atabalhoado, tudo na doida, evidentemente que na hora que nós vamos precisar, nós não vamos ter. Né? Então, é devagar que nós vamos fazendo isso. Vamos desenvolvendo a fibra moral. Então, por isso que ele diz, não é de grande interesse saber se o pensamento é meu ou não é meu. É de grande interesse saber se o pensamento é bom ou não. E eu só vou saber se ele é bom ou não se eu tiver uma noção clara do que é o bem, do que é o bom em determinado contexto, se essa minha atitude pode prejudicar alguém ou não, né? Então, se fizermos todas essas análises e chegamos à conclusão de que aquilo vai sim prejudicar alguém, e mesmo assim nós vamos por esse caminho, então, aí nós somos responsáveis. Né? Se decide fazer o bem, é porque cedemos ao bem. Né? E essa coisa da sensação, gente, é complicado, porque nós controlamos nosso comportamento, mas não controlamos as nossas sensações. A sensação vem e você sente. Você sente. Então, por isso que ir controlando a sensação no dia a dia é importante para nós irmos aprendendo. A hora que vem, você sente, mas você não faz. Sente, mas não faz. Então, você sente vontade de ir lá, né? E falar um monte para a pessoa, mas você não fala. Então, isso é treinamento. Está treinando, está treinando. Até que, quantas vezes, né, a pessoa fala o que não deve, acaba perdendo emprego, perdendo amizade, não é? 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Algumas vezes, elas vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas vezes, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, espalhar, né, aquelas ideias.
Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, Kardec diz assim, ó, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, veja, quando que nós vamos tirar algo de nós mesmos, do nosso próprio conhecimento, né? Quando vem do próprio espírito, nós vamos chamar de intuição. É um conhecimento que está arquivado lá e que, de alguma maneira, nós mesmos acessamos nosso próprio conhecimento. Então, é intuição. Quando vem de outro espírito, é inspiração. Mas isso não é importante, saber se foi intuição ou se foi inspiração. O importante é saber distinguir o que é um bem e o que não é um bem. Isso é importante. E isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo. E cada vez vai ficando mais, vamos dizer assim, sutil assim, a diferença entre o que é o bem, o que não é o bem. Cada vez nós vamos sendo provados em situações, porque tem coisa que é muito clara, né? O bem e o mal. Muito evidente. Mas tem coisa que não é muito clara. O que é o melhor nessa situação? Muitas vezes nós vamos ter grande dificuldade. Vamos ficar em dúvida mesmo, atroz, se o que nós estamos fazendo é certo ou não. É certo ou não. Então, nessas horas é que nós temos que nos entregar à oração mesmo. Pedir muita orientação a Deus, porque existem situações que elas são muito, assim, fronteiriça. Muito fronteiriça. E aí nós não temos, às vezes, elementos suficientes para podermos analisar tudo, todos os pontos. Temos que tomar decisão num ambiente incerto. O ambiente é incerto e nós temos que decidir. E aí que nós temos que ter essa presença, né, dos nossos amigos. E como que eles virão até nós? É a mesma coisa. Se a nossa relação com eles é diária, se nós estamos habituados a nos relacionar com os nossos amigos espirituais, simpáticos à causa de Jesus, simpáticos ao bem, se essa relação ela é bem de rotina, quando nós estamos numa situação que nós não conseguimos por nós mesmos nos sairmos, administrar aquilo, né, tomar a decisão melhor, eles virão nos ajudar. E mesmo quando a decisão não foi a melhor, mas se nós estávamos com um propósito nobre, se nós estávamos direcionados para o bem, de alguma maneira, nós vamos ser recolocados no eixo. As coisas vão se ajustar. Vão se ajustar. Se o erro que nós cometemos foi por falta de elementos para análise. Certo?
Mas só teremos essa assistência se ela for algo que já seja rotina na nossa vida. Não é assim, passando o ano inteiro, né? Vamos dizer, nos carnavais da vida, chega final de semana, tu vai para as baladas e tal. Lá um dia, tu precisa de uma orientação segura, aí vai fazer uma oração. O teu anjo da guarda, ele já sumiu faz tempo. Nós sabemos que o anjo da guarda, quando, né, o seu pupilo, ele é rebelde, ele simplesmente fala, ó, o dia que ele resolver mudar de vida, né? Mas enquanto ele estiver nessa vida, porque o anjo da guarda não consegue nem chegar perto, muitas vezes, né, da alma rebelde. Então, é necessário termos um padrão de comportamento, estabelecermos, assim, critérios e seguir aquilo. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas, quando às vezes nós temos o hábito de estar convivendo com os espíritos amáveis, benevolentes e tal, e às vezes nós tomamos uma decisão que não é melhor, eles interferem para que aquilo não aconteça conosco. Porque eles estão vendo que é uma falha ali, circunstancial e tal. Enfim, eles vão nos ajudar. Mas se nós começarmos a gostar de cometer erros, começa a falar uma palavra pesada, depois fala duas, depois começa o dia inteiro chamar nome e tal. Chega um momento que nós vamos ter ao nosso lado só espíritos levianos, brincalhões, né? 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Então, veja, tem que estudar, né? Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, nós só vamos discernir aqui, ó, no lóbulo frontal. Qualquer decisão tomada com o nosso cérebro reptiliano, que chama, onde estão os nossos instintos, não será fruto de discernimento. Não será. Será fruto de impulso, precipitação, sensações que se transformam em comportamento imediato, né? Entenderam? Então, aprender a pensar bastante antes de dar nossa opinião, né? Aprender. Nós vamos sendo colocados pelos nossos amigos espirituais em situações em que nós vamos, assim, vamos dizer assim, sofrendo. A gente vai dar opinião, e aí a nossa opinião até está correta, mas o meio em que nós vamos dar aquela opinião, as pessoas não aceitam, às vezes são grosseiras, às vezes, enfim. Por que que isso acontece? Se nós estávamos certos, é para nos treinar, né? Nos treinar a pensar muito antes de dar conselho. Ele diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Era pago. Por isso que a pessoa paga para ir no psicólogo, mas
às vezes vem se aconselhar conosco para fazer o contrário, né? Então, esse discernimento aqui, nós vamos aprendendo também quando nós começamos a fazer análises, que as pessoas vêm pedir para nós juntos, vamos encontrar uma solução, o que você acha? Então, nós estamos analisando a vida do outro, né? Aí tá, falamos ali, aí a pessoa vai e não faz aquilo. Então, nossa, a pessoa não fez, ela fez o contrário, aí aconteceu isso, certo? Nós vamos, então, aprendendo, primeiro, a discernir, né? E segundo, a pensar muito antes de dar um conselho, antes de falar alguma coisa. Antes de dizer, faz, não faz, vai, não vai, né? Porque tudo que nós falamos é uma pedra que soltamos, né? É algo que nós projetamos. E se isso foi meio sem discernimento, não é? Então, 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Porque eles também fazem isso. Qual o objetivo deles? Nos induzir ao mal? Vocês já viram que tem pessoas que não gostam de ver ninguém feliz? Está todo mundo alegre, contente, ela chega e conta uma notícia horrível, né? Pessoas que sentem prazer, às vezes, em falar de tragédias. É porque eles não gostam de ver as pessoas felizes, né? Então, aí, muitos espíritos nos induzem ao mal para que sofrais como eles sofrem. Então, existem espíritos que eles eram nossos amigos. Espera só um minutinho. Desculpa aí. Uma pessoa aqui. Então, com que fim, né? Os espíritos, eles nos induzem ao mal. Nós temos amigos de outras vidas que nos induzem ao mal nessa vida. Porque nós reencarnamos e eles não. Então, eles eram nossos amigos de brincadeira, de bagunça, né? E aí, eles veem que nós estamos mudando, modificando. E aí, eles não querem. Não, você vai continuar do jeitinho que você era. Eu ia para as bagunças por sua causa. Agora você vai ficar bonzinho e eu vou continuar aqui sofrendo? Não, você vai comigo. Não é? Dizem que a pessoa, chegar alguém para trazer um remédio, não vem. Mas alguém para chegar e falar, ei, vamos para o bar, vamos beber. Assim, né? Então, é isso. Eles querem ter companhia. Aí eles dizem assim, ó, e isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Tem muitos que são isso. Eles simplesmente sentem inveja. E a inveja é uma coisa que é uma sensação, né? Uma sensação de baixo teor, né? De baixo teor, assim como o ciúme. A inveja e o ciúme estão juntos. Uma pessoa
ciumenta, ela é invejosa. Uma pessoa invejosa, ela é ciumenta. E aí, uma pessoa ciumenta, o marido ciumento, a mulher ciumenta, não suporta ver o outro feliz, o outro alegre. Já viram isso? Eu conheço casais que a esposa ou o marido não tolera os parentes. Não é que tem ciúme de... Júlio, tira a sua câmera. Não é assim, os parentes, longe, não. Às vezes irmão ou irmã não gosta que se relacione, tem ciúme. Porque vê que o outro está feliz, está contente quando chega alguém da família tal, não suporta, simplesmente. Que o cônjuge, né, fique feliz com a presença de alguém que ele ame e tal. Às vezes é um irmão, mesmo sexo. E mesmo assim a pessoa tem ciúme, gente. Quantas vezes nós vemos isso? E aí faz um mecanismo ali. Então, é a mesma coisa. Os espíritos desencarnados, é a mesma coisa. Eles não querem nos ver, muitos deles, melhorando. Então, nos afastam do trabalho, geram para nós facilidades, situações que vão nos trazer muitas vezes dinheiro, poder, para que nós nos desviemos. Nos desviemos. Tem um caso de uma pessoa que ele estava no caminho certinho, estava indo super bem, e os espíritos tentando de todas as maneiras que ele falhasse, e mandavam de tudo que era problema, doença, não sei o que, problema, e nada. Não conseguiam de jeito nenhum desviá-lo da rota. Aí eles chamaram um especialista em obsessão. Como que nós vamos fazer para desviar fulaninho da rota? Por mais que a gente faça, ele não falta uma reunião no centro, ele está sempre lá. E quanto mais problema, doença, mais ele se fortalece na fé. Aí esse especialista falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, vocês até agora deram dificuldades para ele. Agora nós vamos dar facilidades. Então ele sempre teve chefe ruim, colegas problemáticos, daqui para frente não, nós vamos inverter, ele vai progredir na vida, vai progredir bem rápido, vai passar a ter grande influência, e ele vai se sentir responsável por muitas pessoas e por muitas demandas, e nós vamos induzir ele a achar que no trabalho ele é tão útil quanto na religião e no trabalho de caridade que ele faz, e nós vamos devagarinho tirando ele. E eles conseguiram, encheram ele de dinheiro, de poder, e conseguiram. Chegou um ponto que ele achava assim, não, eu aqui, quantas pessoas que eu ajudo e tal, não tinha tempo para nada mais, só trabalhar. Então, 460, não, a letra B, né? Eles fazem a letra A, eles fazem por inveja, né? E letra B, de que natureza o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, eles tentarão
nos levar para as zonas inferiores da nossa natureza animal e nos afastar de Deus. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, na prática, e praticar o bem é um negócio que cansa, porque é suor, né? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Lembra do desejo? No fundo, nós temos um desejo de ter poder, um desejo de possuir dinheiro, de ter facilidade, de ter conforto. Nós desejamos isso. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, nós começamos primeiro desejar dormir até mais tarde, desejar não sei o quê, vai, até que, quando nós vemos, nós estamos sendo arrastados, sem nos darmos conta, envolvidos pelo poder, envolvidos pelas críticas. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, cabe a nós ceder ou não a essas influências, não é?